Olá, saudações a todos. Nós vamos conversar nesse vídeo sobre abstinência absoluta e abstinência relativa. Então, já vamos partir direto para o tema do vídeo. A gente precisa fazer um raciocínio aqui muito interessante. Eu gosto bastante desse raciocínio. Vamos primeiro, antes da gente falar do que é essa abstinência absoluta ou essa abstinência relativa, nós vamos conversar um pouco sobre o conceito dado para a palavra drogas. Né? Então, na verdade, não é sobre o conceito, mas a abrangência desse conceito. Então, vamos imaginar o seguinte, que para a palavra drogas, quando a gente menciona essa palavra, as pessoas pensam somente nas drogas ilícitas. Então, nós temos um conceito bem restritivo de drogas, tá? Quando você menciona essa palavra e a pessoa imagina automaticamente as drogas ilícitas. Nós dizemos que esse é um conceito muito restritivo porque não abrange a totalidade das drogas. Ele está excluindo muitas outras drogas, né, dessa definição. Mas esse é um conceito popular, é um conceito que vem na nossa mente de forma automática e que está presente na sociedade em larga escala, digamos assim, certo? Bom, o segundo conceito de drogas a gente pode fazer de um modo mais ampliativo. Então aqui no material ó, eu deixei com destaque em amarelo o conceito restritivo, existe um conceito mais ampliativo, onde a gente pode pegar, além das drogas ilícitas, as drogas lícitas. Então a gente abrange, a gente aumenta a área de abrangência desse conceito, certo? Então a gente pode ter uma série de medicações, né, que são drogas, e a gente pode ter muitos outros hábitos, vamos chamar assim, vamos chamar de hábitos. Por exemplo, trabalho compulsivo em excesso, aquele workaholic, né? Essa expressão. Um fanatismo religioso. Nós podemos ter uma dependência voltada aos jogos na internet, né? Ou a própria dependência da internet. Então, nós podemos ampliar esse conceito de drogas, sair daquela ideia da ilicitude e trazer também para hábitos que sejam de alguma forma prejudiciais, né? Quando o hábito começa a gerar prejuízos ao invés de gerar uma melhor qualidade de vida. Então a gente pode ampliar um pouco mais, tá? E a gente ainda pode trabalhar um conceito maximizado, um conceito máximo, um conceito onde as drogas, além das drogas ilícitas e das drogas lícitas, nós podemos incluir também determinados comportamentos, ou seriam hábitos, né, omissivos. Então, por exemplo, eu gosto do exemplo do sedentarismo, tá? Então você imagina que uma pessoa sedentária pode ser incluída, esse hábito do sedentarismo pode ser incluído no conceito de drogas. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos aos exemplos práticos, né, que eu gosto muito. Então, por exemplo, quando você fala em drogas, automaticamente você exclui o açúcar, né? E hoje, para muitos psiquiatras e muitas pessoas que trabalham com adicção, o açúcar é o maior vício da humanidade. Então, se você pensar no açúcar como um conceito ampliado de drogas, né, ou dentro de um conceito maximizado, tanto faz, mas se você amplia esse conceito de drogas e traz o açúcar como sendo algo, como sendo uma droga, né, uma substância capaz de causar dependência, nós teríamos, nesse caso, né, doenças como problemas cardíacos ou diabetes que sejam originárias do excesso de consumo de açúcar, tá? Não são problemas genéticos ou problemas congênitos,
mas problemas originados com a diabetes, né, e o problema cardíaco, por exemplo, a obesidade originada do excesso de consumo de açúcar, nós teríamos esses casos como overdose. Então, a overdose pode vir do excesso de consumo de açúcar, se você colocar o açúcar dentro do conceito de drogas, certo? Nós podemos ter, por exemplo, alguém que tem um problema cardíaco ou obesidade por falta de atividade física, pelo sedentarismo. Se você colocar o sedentarismo dentro do conceito de drogas, porque ele causa uma estagnação na pessoa, na consciência ou nas atividades físicas, né? Então, esse sedentarismo que cause problemas cardíacos, obesidade, veja, tem que ter essa relação, certo? Não é uma obesidade por outros problemas genéticos ou glandulares ou qualquer outra coisa. É a obesidade gerada pelo sedentarismo, certo? Se o sedentarismo for uma espécie de droga, nós teríamos que essa obesidade ou problema cardíaco originados dele seriam overdose. Você entendeu o conceito? Então, quando a gente imagina o próprio conceito de overdose, a gente sempre imagina alguém numa clínica ganhando convulsões, ou no hospital, numa ala de UTI, sofrendo desintoxicação, mas a gente exclui daí, né, desse conceito, casos de obesidade por causa do açúcar, ou casos de problemas cardíacos por causa do sedentarismo, e por aí vai. Tá? Existem muitos exemplos. Eu tomo cuidado com esses exemplos, porque a gente precisa entender que o resultado, né, está vinculado à causa, né? Então, temos o caso, por exemplo, do fanatismo religioso. Não é da religiosidade, mas do fanatismo, do excesso, né? Aquele excesso, se você entender que aquele excesso é uma espécie de droga, que ela está travando a evolução consciencial da pessoa ou estagnando o seu processo evolutivo, se você entender que isso seria uma droga, então o fanatismo religioso seria uma espécie de dependência, né? Seria algo que pode ser tratado como dependência, né? E de fato, às vezes o tratamento é o mesmo, mas nesses casos nós podemos ampliar, né? Abranger esse fanatismo religioso e entender que isso seria também uma droga. Então veja só, dependendo do conceito que você utilizar para a substância, para determinar o que seja droga, né, você pode abranger muito ou muitos hábitos, você pode abranger muitas substâncias e por aí vai. Ou você pode abranger poucas, certo? Depende da elasticidade desse conceito. Então veja só, a abstinência é a interrupção do uso de drogas, certo? Essa interrupção do uso de drogas, ela pode ser absoluta, total, ela pode, assim, nós podemos dizer que existe uma abstinência muito completa, certo? Ou uma abstinência relativa, uma abstinência diminuída, uma abstinência mais reduzida, mitigada, né? Porque varia conforme o conceito que você der a drogas. Então, olha só, vamos exemplificar que fica fácil de entender. Desculpe. Se você entende que drogas são só drogas ilícitas, então a pessoa que interromper o uso das drogas ilícitas, mas consumir bebida alcoólica, ela seria abstêmia. Você entendeu o raciocínio? Por que ela seria abstêmia? Porque ela interrompeu, você está entendendo que droga é somente droga ilícita, a pessoa interrompe o uso da droga ilícita e ela começa a consumir álcool, que é uma droga lícita. Como ela está fora do seu conceito, essa pessoa seria abstêmia. Tá? Então, esse é o conceito de abstinência relativa e de abstinência absoluta. Ou seja, a abstinência absoluta exige que todo e qualquer tipo de droga não pode ser consumida. A relativa é apenas a droga de eleição e drogas correlatas. Então veja só, no conceito de abstinência depende da amplitude do conceito de drogas, né? Isso parece óbvio, isso é bem racional. Então, uma abstinência absoluta, uma abstinência de todo e qualquer tipo de droga,
uma abstinência de todo e qualquer tipo de droga, ela é muito, ela é muito difícil de ser obtida. Por quê? Porque depende do conceito de droga. Então veja só, a pessoa era dependente de determinada droga ilícita, né? E hoje ela consome muito açúcar. Então ela jamais vai ter essa abstinência total, absoluta. Ela tem uma abstinência relativa, relativa àquelas drogas ilícitas e às drogas correlatas, mas não em todas as drogas, certo? Então essa é uma ideia muito interessante da abstinência absoluta ou abstinência relativa, porque eu gosto de pensar que a própria redução de danos, né? Quando que nós teríamos a redução de danos aplicada à pessoa, né? Não como política governamental, mas aplicada à pessoa. A pessoa vai ela vai reduzir os danos que o consumo de drogas está trazendo na sua vida. Então, ao reduzir esses danos, na verdade, ela está tentando ampliar ao máximo a sua abstinência relativa. Ela tenta excluir aquela substância que está arruinando a sua vida, mas ela vai consumir outras ou praticar outros atos, né, que também podem ser considerados drogas em outros conceitos, mas tentar ampliar essa abstinência, né? Essa abstinência relativa. A redução de danos, ela trabalha nisso, ela é uma abstinência. Então quando você diz assim, a pessoa não vai consumir determinada droga, ela vai migrar para uma outra droga, ou ela vai reduzir o consumo dessa droga aplicando determinadas técnicas, na verdade você está querendo dizer que ela vai tentar aplicar uma abstinência relativa focada nessas drogas correlatas, ou ela vai tentar ampliar o máximo possível a sua abstinência relativa, né? E por aí vai. Então, a própria redução de danos é uma abstinência relativa, né? Até porque a abstinência total, a abstinência absoluta, ela me parece um pouco uma ideia utópica, né? Porque sempre vai depender do conceito de drogas, né? Mas é aquilo que eu disse. O açúcar, para muitos psiquiatras e muitos estudos, é a principal droga consumida hoje na humanidade. Então, se a gente tem que o açúcar é a principal droga, todo mundo consome açúcar, todo mundo consome droga, e o adicto que teve o problema com drogas ilícitas, por exemplo, ou lícita, ele vai consumir açúcar também, então ele jamais vai ter abstinência total. Então, sempre que a gente estiver falando de abstinência, a gente vai, invariavelmente, inexoravelmente, estar comentando sobre abstinência relativa, nunca abstinência total. A abstinência total é muito, muito difícil dela ocorrer, tá? Isso que eu estou falando é do modelo objetivo, focado apenas no consumo, né? Eu não estou falando em relação ao tempo, nem todos os outros elementos, tá? Bom, esse material aqui está disponível, como todos os outros materiais. Eu gostaria de citar aqui um caso, uma sequência de raciocínio que eu chamo de máximas abstemiológicas, tá? Aqui no material está bem visível. Então, existe uma série de máximas que a gente pode formular através desse conceito de abstinência absoluta e abstinência relativa, que depende do conceito dado, da amplitude do conceito dado às drogas, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse primeiro item. A abstinência se relaciona diretamente com a amplitude e abrangência do conceito de drogas. Isso a gente falou nesse vídeo. Quanto maior for a elasticidade da definição de drogas, menor a probabilidade de obter abstinência absoluta. E vice-versa, óbvio, né? A gente tratou disso. A abstinência absoluta é algo utópico, enquanto a abstinência relativa é algo real e factível. Sempre vai ser relativa. Dificilmente a gente teria uma abstinência absoluta, porque dependeria assim de um conceito muito restritivo, né, dado a drogas, né? A abstinência relativa deve ter a maior abrangência possível para afastar o uso da maior quantidade plausível de drogas, né? Não seria nem da maior quantidade, mas da maior terminologia, do maior conceito de drogas possível. Então, quanto maior for esse conceito de abstinência relativa, mais drogas a gente vai estar excluindo do consumo, né? Então, se você tiver uma abstinência relativa em relação a drogas ilícitas,
em relação ao álcool, em relação ao açúcar, em relação ao trabalho, em relação ao sedentarismo. Se você tiver abstinência em relação a isso tudo, então a sua abstinência relativa é muito ampla, né? Essa é a ideia. Bom, quanto maior o poder de causar dependência, quanto maior for o poder de causar dependência que a droga tenha, maior vai ser a austeridade do processo abstêmico, bem como maior deve ser a extensão da abstinência relativa. Então, assim, ó, se você consumir uma droga que tinha um poder grande de dependência, né, eu não gosto de falar o nome delas, mas determinadas drogas têm um poder grande de dependência. Então, se essa droga tinha um poder grande de dependência, assim, a sugestão que se dá é que sua abstinência relativa seja muito ampla, certo? Então você tem que pegar, além dessa droga, várias outras drogas correlatas. Tá? Se você não abranger muito essas outras drogas correlatas, se você for restringir esse conceito de abstinência relativa, né? Então você começa a correr riscos, tá? Então, determinadas drogas que causam uma dependência muito grande, elas exigem uma abstinência muito grande também, porque se você, vamos falar assim, se você vacilar, se você consumir drogas semelhantes ou drogas que possam causar alguma semelhança psicológica, você pode voltar àquele consumo da adicção anterior. Então tem que ser bem rigoroso na abstinência relativa se o consumo, se a sua dependência for uma droga muito, muito forte, muito pesada. Eu não gosto desse conceito, droga forte e pesada, mas infelizmente a gente sabe que na prática existe, tá? Existem drogas que têm um poder de dependência muito grande, que a compulsão pelo consumo dela é muito, muito grande, né? E isso vai exigir uma abstinência muito maior, tá? Bom, a abstinência será sempre relativa, porque jamais conseguirá abranger a totalidade das drogas ou comportamentos viciosos que existem no meio social. Isso a gente também já conversou sobre isso aí. Então, era essa a ideia que eu queria passar sobre abstinência absoluta e abstinência relativa. Tá? O material vai estar disponível para todos. Ele faz parte é uma pequena parte do livro de itinerários abstemiológicos. Tá? Para poder falar dos itinerários, eu preciso entrar no assunto dessa parte da abstinência. Tá legal? Então o material está disponível para todos. Bons estudos. Forte abraço.